Olá, hoje no Mundo Político, um olhar sobre a imagem do Brasil no exterior há 5 meses das eleições. O sistema democrático do país e a disputa política deste ano já despertam a atenção da comunidade acadêmica e da imprensa internacional. Como estão sendo vistos os questionamentos levantados pelo governo brasileiro à segurança do processo eleitoral e a resistência à presença de observadores externos? O Brasil de fora, mais uma vez, da reunião do G7 e as repercussões da entrevista do ex-presidente Lula à revista Time. E ainda os impactos por aqui e na Europa da guerra na Ucrânia. Eu vou conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais, Davison Belém Lopes, que fala conosco da Inglaterra. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Davison. Sempre uma alegria poder voltar a este programa e muito obrigado pelo convite, Marco. Obrigado a você por nos atender. Davison, o governo Bolsonaro segue fomentando, por meio de declarações de órgãos militares e também do próprio presidente da República, desconfiança sobre a lisura das eleições por aqui. Como essa postura tem repercutido na Europa de uma forma geral? Marco, de um modo geral, repercute mal. Evidentemente que isso denota para o interlocutor mais bem informado, que está atento ao Brasil, a instabilidade, que existe um clima político de turbulência no Brasil e, invariavelmente, isso vai ser interpretado de formas contraproducentes para o nosso país. Por exemplo, o risco político tende a subir, o risco econômico tende a subir. Não é bom, definitivamente isso não é bom. Agora, eu diria que mais pontualmente, as manifestações que Bolsonaro faz sobre a urna eletrônica especificamente, ou sobre algum aspecto do processo eleitoral, essas manifestações elas ecoam um pouco, porque elas chegam até a ser tratadas como algo meio folclórico, se é que você me entende. Assim. Quando ele balança o barco, emite esse tipo de mensagem de descrédito, desacreditação, às vezes isso é comparado ao processo dos Estados Unidos e a todo o folclore que o Donald Trump criou lá ao longo do processo de 2020, culminando em janeiro de 21 com aquela invasão do Capitólio. Então esse é o paralelo mais próximo. Fica entre, evidentemente, o ruim e o folclórico, o que acho que não é bom, né? De maneira alguma a gente consegue ver aspecto positivo nessa postura de desafio institucional do presidente Jair Bolsonaro. E recentemente, Davison, chamou atenção um desconvite do TSE a uma missão de observadores da União Europeia para acompanharem as eleições aqui no Brasil em outubro, após pressões da diplomacia oficial. Esse caso específico, o que lhe pareceu? Eu tenho até uma posição que talvez não seja a majoritária nesse sentido. Eu entendo que para um país cujas instituições são percebidas como sólidas, consistentes, esse tipo de observador externo, ele até não faria muito sentido, não. Ele até não faria muito sentido. Agora, é uma prática já estabelecida há décadas, não é? A de se recepcionar no país onde estiverem ocorrendo procedimentos eleitorais, se recepcionarem delegações estrangeiras. Não apenas para supervisão, mas também para aprender boas práticas. Então, nesse sentido, digamos, algo que não vai trazer nenhum tipo de arranhão à soberania do Estado. Quer dizer, não estamos sendo vigiados, né? Nesse sentido, não. E no caso brasileiro atual, esse é o ponto, né? Acho que seria bem-vindo. Uma vez que o presidente em pessoa, e não só ele, alas das Forças Armadas e outros atores importantes no teatro político brasileiro, vem colocando em dúvida, em suspeição, as urnas e o processo eleitoral como um todo. Então, nesse contexto específico, talvez fosse uma boa ideia contar com esse tipo de observador internacional, seja ele europeu ou de outras partes do mundo, onde a democracia viceja.
né? Então, talvez coubesse. Mas eu diria a você que isso é um tanto quanto sintomático do nosso desarranjo interno. Se as coisas estivessem bem por aqui, nem faria muito sentido abrigar esse tipo de missão com o objetivo de resguardar a lisura do processo. Se o processo estivesse acima de qualquer suspeita, nem faria tanto sentido. Mas como nós temos hoje uma deterioração institucional em vários aspectos, aí sim é de se lamentar, não é? O fato de não termos essa presença internacional, que seria um constrangedor, um inibidor para qualquer aventura extra-institucional, eventualmente cogitada por Jair Bolsonaro ou por seus apoiadores, não é? Então é assim que eu vejo a situação. Falando desse desarranjo institucional, como você tem visto a atuação do TSE até aqui entre as pressões que vêm do Palácio do Planalto e as respostas institucionais, né, às alegações indevidas e tentando aí balizar as regras do processo? O Tribunal Superior Eleitoral, ele que é o garante de todo esse processo, ele que tem sob seus ombros a responsabilidade de conduzir o Brasil nessa transição de governo, não é? Ainda que haja reeleição de Jair Bolsonaro, nós vamos passar de um termo para outro, de um mandato para outro. Então, há uma transição a acontecer entre o fim deste ano e o início do ano que vem, próximo ano. E recai sobre o TSE essa responsabilidade da condução do processo. O TSE resolveu pactuar, resolveu fazer política, em certo sentido, ao convidar um setor específico, as Forças Armadas, para terem representação na comissão que discute, que delibera sobre os procedimentos eleitorais no Brasil. E, ao fazê-lo, dá-me a impressão de que talvez tenha liberado o gênio da lâmpada, né? Talvez tenha, de uma certa maneira, convocado ou deslanchado um processo que agora é difícil de segurar, é difícil devolver o gênio para dentro da lâmpada. Os militares foram empoderados de uma maneira que me parece até ao arrepio do texto legal, constitucional. É um procedimento inovativo, não é? Criativo, que não está exatamente respaldado pelo ordenamento jurídico, é algo que foi fruto da criatividade do TSE, e é possível que essa ação, o tiro tenha saído pela culatra, né? O último episódio, né, só para a gente pontuar, é uma nota do TSE, né, dizendo que não cabem aí algumas argumentações dos militares, alguns questionamentos dos militares foram equivocados. Uma nota que explicita isso em 7 questionamentos. E inclusive, equivocados do ponto de vista técnico, o que torna toda a situação ainda mais constrangedora para os militares, inclusive. São questionamentos que não têm nenhum tipo de embasamento e de perícia própria, de expertise, né? São conjecturas que não se justificam, mas que só se avolumam, Marco. E essa é a preocupação, porque é possível que haja aí algo de tático nessas ações, uma tentativa de, pelo cansaço, pelo acúmulo, tentar fazer algum tipo de movimento político, não é? É contra isso que eu me insurjo. Eu acho que foi um equívoco o TSE, ao convocar esse processo e ao trazer para o seu interior as Forças Armadas, ele criou certos riscos onde antes não havia, onde antes não existiam esses riscos. Não foi bom, o saldo não parece ser bom. Acho que o próprio TSE reconhece isso a essa altura, se não explicitamente, acho que já veladamente, ao fazer essa desautorização pública das manifestações das Forças Armadas. Voltando a nossa conversa para a questão dos observadores internacionais, Davison, apesar do desconvite, né, à Comissão da União Europeia, outros observadores devem estar presentes aqui em outubro. Historicamente, qual a importância desse papel, né, dessa presença externa para
legitimar aí processos, né, dentro da geopolítica mundial? Marco, pergunta boa. O Brasil foi uma república militarizada, não é? Nós vivemos sob uma ditadura militar entre 1964 e 1985. Países que passam por essa hibernação, por esse inverno ditatorial, geralmente vão receber, quando se reabrem para a democracia, quando se redemocratizam, esses países vão acolher essas missões, não só porque é uma forma de a comunidade internacional supervisionar o processo e de haver algum aprendizado institucional, mas também porque é uma maneira até de propagandear para o mundo que o país ingressou numa nova era e que a democracia ela renasce. Não é? Então é importante mostrar para os demais atores que isso está em curso num país redemocratizado. Agora, evidentemente que o contexto do fim dos anos 80 e meados dos anos 90, quando o Brasil ainda tracionava a jovem democracia, ainda tentava ganhar, não é, dinamicidade e organicidade, não é o contexto de 2022. Nós já vivemos, sob a ordem da Constituição de 88, há mais de 3 décadas, nós já estamos na democracia do ponto de vista procedimental há mais de 3 décadas. Então, não seria esse, digamos, o curso normal das coisas, né? O Brasil não deveria estar merecendo os olhares tão apreensivos da comunidade internacional. Eu lhe digo, e aí a título muito testemunhal, pessoal, eu recebi minha formação em educação formal entre os anos de 95 e 2010. Em 95 eu entro no ensino médio, em 2010 eu concluo meu doutoramento. Toda a minha educação ela foi balizada pela crença na solidez das nossas instituições democráticas. Eu tenho visto com muita perplexidade e estranhamento esse momento. Não orna, não combina muito com o tipo de literatura que eu li e com o tipo de narrativa que a gente acabou normalizando no Brasil nos anos 90, 2000, né, até meados de 2010. Hoje há a sombra de uma quebra institucional. Se fala disso no noticiário, se lê manchete nos jornais sobre isso. Seria impensável há 15 anos, impensável. Não é? Então, é isso. Quer dizer, as missões elas têm uma razão de ser, geralmente quando há dúvidas sobre a consistência institucional de uma determinada sociedade política, de um regime político. Parece que, infelizmente, o Brasil volta para esse estágio em que nossa sociedade política não é considerada plenamente democrática e confiável do ponto de vista institucional, né? E isso é o que mais me entristece pessoalmente. Alguém que teve a minha formação, né, passou pela Nova República e viu uma certa evolução das instituições, um robustecimento das agências de controle e dos próprios procedimentos de votação, as transições que houve, as alternâncias. Eu acho triste hoje a gente ter que cogitar apoio internacional para segurar as pontas dentro do país, francamente. É uma notícia que acaba corroborando aí com o seu estranhamento, uma notícia recente, né? A agência Reuters divulgou que em julho de 2021, a portas fechadas, autoridades americanas pediram para o presidente da República, Jair Bolsonaro, parar de minar a confiança no sistema eleitoral do Brasil. É rigorosamente isso. A gente está falando da mesma coisa de um ângulo um pouco diferente. Quando países estrangeiros, grandes potências, começam a dar palpites, a ditar os rumos, direto ou indiretamente, é porque a coisa não está muito boa, a gente não está se segurando muito aqui. Não é? Eu acho muito preocupante, e é evidente que não são só os Estados Unidos, a União Europeia, a gente corre riscos de intervenções de outras potências, de manipulação,
né, de intervenções no próprio procedimento eleitoral. Isso aconteceu ao redor do mundo, tem acontecido. Eu acho que esse estado de coisas é que devia causar alarme em cada democrata brasileiro. Não é? A gente está muito vulnerável neste momento em que fazemos essa conversa. No campo do embate político, Davison, o esforço sistemático de Bolsonaro e aliados em acusar supostas fraudes antes das eleições tem que objetivo na sua avaliação? Me parece que é exatamente a cartilha do Donald Trump. A referência mais próxima aqui, para mim, é essa. O Trump fez esse jogo, o Partido Republicano, pelo menos os mais radicais, eu diria que são, inclusive, a maioria, né, mais de 50% dos republicanos hoje acreditam, ou pelo menos expressam isso nas pesquisas de opinião, que Biden não venceu as eleições. E quem teria vencido na urna teria sido Donald Trump, candidato republicano. É essa cartilha. É uma desestabilização e uma desacreditação prévia, preliminar às eleições, para que quando o resultado vier, se vier e for conveniente, o silêncio. Silêncio sepulcral. Mas se o resultado for inconveniente para esses atores, ou seja, se o candidato Jair Bolsonaro for derrotado, aí já há um pretexto e o mapa mental que foi formulado lá pela turma do Donald Trump está muito vivo. A turma sabe o que fazer, não é? Aí é partir para cima, tomar as ruas, fazer algum tipo de movimento, inclusive violência no limite, não é? Algum tipo de movimento que possa gerar riscos à integridade das pessoas e da ordem pública no Brasil. Então, esse é o temor que eu tenho. Muito pessoalmente, assim, eu acho que isso pode acontecer sim, porque o terreno está sendo preparado para tal. Todo esse discurso de desacreditação, de descrédito, desautorização, ele evidentemente não é por acaso, né? Está sendo plantado para que haja colheita lá na frente, né? Então é quase que uma espécie de seguro para a derrota. Se não for de um jeito, vai de outro, né? Então essa é a mentalidade. Agora eu acho que nós ainda estamos em condições de resistir a esse tipo de manobra. Nos Estados Unidos não funcionou, né? Nada me parece indicar que vai funcionar no Brasil também, mas que haverá tentativa, isso parece que está sendo coreografado todo santo dia, né? Ainda na cena internacional, Davison, o governo da Alemanha anunciou essa semana, né, que vai convidar 4 países em desenvolvimento para a cúpula do G7, que se reunirá em junho. Mas assim como ocorreu em 2021 e em 2019, o Brasil ficou de fora. Senegal, África do Sul, Índia e Indonésia foram as nações escolhidas. O que o Brasil perde com mais esse preterimento? Pois é, eu acho que é mais do mesmo. É bem sabido que Jair Bolsonaro se indispôs com muita gente ao longo do seu mandato. Na cena internacional, ele consegue a façanha de ter relações ruins com os Estados Unidos e com a China ao mesmo tempo, neste momento. Depois da saída de Donald Trump, ele nunca conseguiu retomar as relações de alto nível com os Estados Unidos e nunca conseguiu também superar as hostilidades com a China. Há diversos líderes europeus que têm uma relação muito ruim, muito envenenada com Jair Bolsonaro. Os chefes de estados da França, eu diria também que o chefe de governo na Alemanha, né, o Olaf Scholz, que você acabou de citar, e de outros tantos países, eles não topam o Bolsonaro. Aliás, e até tentando juntar duas pontas dessa conversa, o fato de Bolsonaro e de Itamaraty reclamarem da presença de observadores europeus para a supervisão das nossas eleições tem a ver com isso também. Não é por acaso. Essa rejeição à União Europeia tem a ver também com o fato de que Bolsonaro não se dá com os principais líderes europeus neste momento. E veja, Lula esteve recentemente
no Parlamento Europeu. Ele esteve recentemente a conversar com Macron, com Olaf Scholz e com outras figuras de proa na política europeia atual. O Sánchez, na Espanha também. Então, existe esse tensionamento, né? É um jogo que se dá em várias arenas. Ao fazer esse movimento contra a União Europeia, no Brasil, né, para supervisionar as eleições no Brasil, o Bolsonaro também passa o recado de que não tolera os europeus. E aí, claro, a gentileza é trocada, né? Os europeus que estão conduzindo o processo no G7, eles não fazem nenhuma questão de ter Bolsonaro por perto, tampouco Joe Biden, o Trudeau do Canadá e outros líderes do norte global. Então, isso até é meio esperado, a meu juízo, nada de muito inesperado nesse não convite do Brasil. O Brasil hoje ele é um ator periférico. O Brasil ele não circula pelos salões da diplomacia. É um ator que anda em companhias que não são as mais desejáveis aos olhos dos membros do G7. Você citou uma agenda, né, do ex-presidente Lula, até de certa forma recente, aí pela Europa, e também chamou atenção a entrevista que ele deu, né, à revista Time, e causou polêmica a declaração em torno da guerra da Ucrânia, quando ele disse que o presidente ucraniano, Zelensky, seria tão culpado quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pelos confrontos que já geraram mais de 5 milhões de refugiados no leste europeu. Foi um erro, na sua avaliação, essa declaração do ex-presidente? Acho que um erro na forma, principalmente. Ele diz algumas coisas importantes, algumas coisas que com valor intrínseco, mas a forma como ele se expressa e essa equivalência, ela não pegou muito bem. Ela não pegou muito bem, eu posso dizê-lo, estando aqui na Europa, há uma sensibilidade muito grande para essa questão. Esse tipo de formulação tem que ser muito cautelosa. Eu diria da seguinte maneira, Marco, se fosse um profissional da diplomacia, se fosse o Celso Amorim, que é o principal assessor internacional do Lula, da campanha presidencial de Lula e Alckmin, ele não formularia dessa maneira, não é? Até se poderia argumentar que Zelensky tem explorado politicamente alguns papéis. Quer dizer, isso tudo eu acho que é possível de ser dito, sem melindrar ninguém. Agora, essa equivalência ela é problemática. É problemática não só porque ela pega muito mal com alguns atores internacionais, tanto porque também ela conceitualmente ela é equivocada, ela é imprecisa. Para efeitos do direito internacional, quem deslanchou a guerra foi Putin, independentemente dos movimentos prévios, das provocações, das pressões, mas isso aí sabe, não dá para sofismar, é insofismável. A guerra foi iniciada com uma agressão e, portanto, e tem continuado, não é? Desde então, o movimento que foi deslanchado pelo Vladimir Putin, não é? Então, eu acho que aí tem um erro conceitual do Lula, mas diria que seria possível reformular o que ele disse de uma maneira mais diplomática. Acho que a minha crítica seria essa, acho que ele foi antidiplomático e talvez inconveniente. Você diria que há risco no limite de impactos diplomáticos dessa declaração, no caso de uma eventual vitória do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas nesse momento? Não acredito. Lula sabe, como poucos, reformular e ele vai, de alguma maneira, recompor. Né? Eu não acho que ele vá aprofundar-se nessa linha. Foi uma fala ruim. Eu acho que foi uma fala ruim numa entrevista que não é ruim. A bem da verdade, eu acho que há coisas muito interessantes ali. Mas aquilo foi um escorregão. Aquilo ali, eu acho que a gente não pode hesitar em condenar. Não há simetria possível, equivalência possível entre Putin e Zelensky nessa guerra. Não é razoável sustentar essa tese. Não é. Pelo direito internacional, pela diplomacia. E acho que é inconveniente ainda. Ele não agregou nada à candidatura dele com essa posição. Ainda, de uma certa maneira,
isso resvala no parlamento europeu, resvala em alguns países da OTAN, que acabaram acolhendo, né, essa campanha pró-Ucrânia de uma maneira muito visceral. Eu acho que o Lula erra ali, mas ele diz coisas importantes. Por exemplo, ele faz um chamamento à negociação, à diplomacia. Ele faz esse chamamento, né, à mesa de discussões. Isso é importante, não é? Porque eu acho que o ponto, aí eu comungo dessa visão de Lula. É importante cessar o fluxo de guerra, para já, agora, não é? Quanto menos guerra, quanto menos confronto, né, vai ser melhor, evidentemente, menos morte, menos destruição. A gente precisa fazer cessar esse fluxo perverso da guerra na Ucrânia. Acho que essa é uma boa mensagem. A fala específica é ruim. Enquanto o fluxo da guerra não cessa, a gente tem que falar dos efeitos. Como Sim. Você vê a guerra já impactando inicialmente aqui no Brasil e outros impactos que ainda podem surgir? Isso é engraçado, não é? O Brasil está muito longe do teatro de operações. O Brasil, eu diria que não é das partes do mundo mais afetadas, certamente não é. E, curiosamente, há até um efeito benéfico no curto prazo, muito setorialmente, já que o Brasil é um exportador de commodities, um grande exportador, e essas commodities receberam uma apreciação, o preço subiu no mercado internacional. Como Ucrânia e Rússia são grandes exportadores, mas que saíram do jogo, saíram de cena, e vários das rotas marítimas, do frete também, das rotas das cadeias globais de suprimento alimentar, principalmente, elas estão desativadas ou elas estão operando não a pleno potencial, a plenos pulmões. O Brasil se beneficiou por um breve instante, né, desse fluxo, dessa conjuntura. Houve um influxo de moeda forte no Brasil, a gente sentiu isso até na cotação do real, frente a dólar, euro, libra. Então, isso no curto prazo aconteceu. Isso, evidentemente, não é sustentável. As cadeias vão se rearranjar e esse benefício momentâneo que o Brasil tem, ele vai se diluindo até desaparecer. Não é algo estrutural. Mas eu diria que assim, os impactos da guerra não se sentem muito duramente no Brasil. E eu tive a noção exata disso quando eu cheguei 2 meses atrás aqui na Inglaterra. Quer dizer, aqui a conversa é muito diferente, é muito mais palpável o efeito desse conflito na Ucrânia. Pois é, que exemplo você pode dar para a gente disso, né, dessa realidade que você está enfrentando aí, vendo os efeitos diretos no continente europeu? Bom, Marco, primeiro aqui um tema muito mais presente. As pessoas conversam sobre isso, qualquer que seja a classe, não é, a localização geográfica, né, afeta a todos de uma forma muito mais direta. Está nos noticiários de forma mais massiva e nos temas mais comezinhos, sabe, as questões do dia a dia. Por exemplo, o aquecimento que as casas têm. Muito frio, as pessoas têm que se aquecer, e usa-se eletricidade, gás para isso. As casas têm sistemas de aquecimento. E subiu 50% o preço da conta de gás, não é? Porque os grandes supridores do mundo, a Rússia é grande supridora, não é? Das maiores do mundo, a Ucrânia está envolvida também na economia energética. Então, o fato de esses países estarem guerreando entre si gera problemas para quem necessita desse gás, e essa inflação da energia, dos alimentos também. Rússia e Ucrânia são exportadores de grãos importantes, trigo, por exemplo. Isso é sentido lá na ponta. O consumidor está sentindo e tendo que lidar com isso. E outras formas também curiosas, não é? Por exemplo, os fluxos de refugiados. A gente começa a ver os ucranianos pelas ruas, nos lugares de acolhimento, nas igrejas, nas escolas, eles começam a aparecer. O desabastecimento de outros gêneros, porque o frete está
complicado ao redor do mundo, frete internacional. Então é disso que eu estou falando. Assim, as pessoas sentem, as pessoas não querem a guerra porque estão sentindo nos seus cotidianos, nas suas vidas cotidianas, os efeitos mais singelos, não é? Esse tipo de efeito que eu estou listando aqui. Tomara que cheguem logo os dias melhores. Davison, antes da gente encerrar essa entrevista, você está licenciado, né, da UFMG e vivendo na Inglaterra, dedicado a uma pesquisa junto ao Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford. O que você pode nos adiantar sobre esse trabalho e as novidades que virão? Obrigado pela pergunta, Marco. De fato, eu estou aqui por um ano para uma pesquisa que tem por objetivo entregar um livro sobre o bicentenário da política externa do Brasil. Então, é uma obra, a rigor, é de Bonifácio a Ernesto, é o nome do livro, e eu estou, neste momento, fazendo a pesquisa documental e reunindo forças para escrever esse livro, que eu espero, em 2023, conseguir publicar no Brasil. O interessante é que 2023 é o ano em que o Itamaraty comemora 200 anos. O Itamaraty, ele é criado em 1823, né? No segundo ano da existência do nosso Estado independente. Então, no bicentenário do Itamaraty, eu espero poder falar sobre os 200 anos da nossa política externa. E certamente nós esperamos ter o livro aqui, né, como objeto de pauta do mundo político. Obrigado mais uma vez por nos atender, Davison. Vai ser uma honra enorme, como foi hoje, uma honra e uma alegria conversar com você. Grande abraço. Um abraço grande. Eu conversei com o cientista político e professor de Relações Internacionais, Davison Belém Lopes. Falamos sobre as questões mais recentes que têm impactado na imagem do Brasil no exterior há 5 meses das eleições de outubro e de como têm sido vistas, aos olhos externos, a nossa democracia e suas disputas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.